O clima na Alemanha, assim como na Suíça e na Áustria, realmente preciso considerar os 3 países juntos, é de que, diante dos grandes temas, as pessoas ficam em silêncio ou começam a gritar umas com as outras. Isso é um pouco extremo. As narrativas estão desmoronando diante dos nossos olhos e se você se apega a uma narrativa que está desmoronando, é como se você se agarrasse a uma pedra sem perceber que toda a encosta está desabando. Os Verdes e a AfD afirmam cada um estar certos em suas posições. Os vacinados dizem, nós estamos certos, é assim que é. Os não vacinados dizem, nós estamos certos, é assim que é. E então vem a União Democrata Cristã e diz, não, é assim que é. Bom, eu não sei exatamente o que é, mas uma possível análise é que a Alemanha é muito forte no pensamento. Quando você se identifica apenas com os pensamentos e esses pensamentos conflitantes surgem, então há discussões diárias em todos os lugares sobre todos os assuntos. Sabe o que eu quero dizer? Analisando de forma analítica, percebe-se que o espaço de língua alemã está muito ligado à convicção de que a posição do falante é a correta. Essa é a nossa segunda conversa com Daniele Ganser. A primeira foi muito assistida, pois mostramos Daniele Ganser não só como historiador, mas também como pessoa. Um ano depois, muita coisa mudou política, social e talvez internamente. Fiquem até o final, pois algumas respostas só aparecem no fim. Daniele, eu estava ansioso por esse reencontro. Que bom que estamos aqui. Obrigado pelo convite, Simo. Da última vez a conversa foi tão boa que eu pensei que precisava voltar. Até minha esposa disse, Simon é um ótimo comunicador, volte a falar com ele. Muito obrigado. Mais de 2,5 milhões de pessoas assistiram à conversa, incluindo trechos curtos. O que aconteceu depois me surpreendeu bastante, quero compartilhar 2 das reações. Eu só o conhecia como teórico da conspiração, mas depois da conversa, entendi por que tantas pessoas o amam. Você pode amá-lo ou odiá-lo, mas ele tem personalidade. Sendo bem honesto, eu também já tive minhas dúvidas antes. Não porque eu tenha analisado suas posições, mas porque você estava sempre envolvido em manchetes negativas. E quanto mais eu te escutava, mais claro ficava para mim. 11 de setembro, Corona, Gaza, Rússia, esses são os conflitos com os quais você tenta alcançar as pessoas. Mas não se trata necessariamente desses conflitos em si. Eu tenho uma suspeita que talvez esteja errada, por favor me corrija, mas sua mensagem é muito mais radical do que muitos acreditam. Ela diz, confie em si mesmo, não siga ninguém cegamente, nem Trump, nem o AfD, nem Scholz, as pessoas não devem confiar nem mesmo em você. Não se deixe levar pelo medo e pelas manchetes, mas decida por si mesmo. Vou entrar no próximo conflito ou vou jogar meu celular no canto e passar 2 semanas na floresta? E quando percebi isso, de repente pensei, espera aí, ele nem é um historiador no sentido clássico. Ele é filho de um pastor. Ele é filho de uma antroposofista, ele não prega, mas ele lembra. E por isso minha primeira pergunta para você, Daniele, quanto de pastor existe em você? Você já me surpreende com a primeira pergunta, mas é claro que é verdade que eu gosto de falar sobre o 11 de setembro, ou a guerra na Ucrânia, ou a guerra em Gaza, ou sobre os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou a OTAN, e assim por diante, ou seja, sobre temas históricos, porque essa é certamente a primeira camada da minha realidade. Eu fiz doutorado em História, sou um historiador formado, mas no fim das contas o que me interessa é o ser humano em si. E é aí que eu realmente foco nessas mensagens mais amplas. Não deixe ninguém te mandar para a guerra em primeiro lugar. Então, eu aconselharia a todos agora. Nunca deixem que te mandem para a guerra. Não acreditem cegamente nas manchetes. Reconheçam o mecanismo da dopamina no smartphone, deixem ele de lado de vez em quando, vão caminhar na floresta, voltem a valorizar o que é analógico, tenham coragem de se expressar publicamente e, além disso, eu tento também dar apoio para pessoas que passam por ataques de ódio na internet. Então, não leia os comentários. Se você já está triste, sim, poste algo, mas não leia necessariamente os comentários. E claro, não é só pesquisa histórica ou declarações desse tipo. No campo da competência midiática e no tema da atenção plena, trata-se realmente de força interior. Muito interessante. Historiadores geralmente não recebem tanta atenção. Isso é mais como um virologista, que só é consultado a cada 50 anos para dar uma opinião sobre um novo caso de ebola no zoológico ou quando surge uma pandemia. Ou um historiador às vezes citado para dizer se Adolf Hitler era queer, de esquerda, verde ou qualquer outra coisa. Mas é só isso. Depois eles somem de novo
E com você é diferente. Você lota auditórios. Eu estive com você no Babylon há 2 dias. Você é citado, você é odiado, você é amado, mas de certa forma você se tornou uma espécie de tela de projeção. Eu me perguntei muitas vezes, como alguém aguenta tanta atenção? Através da atenção plena. Então isso tem, talvez esse seja também o lado positivo de passar por uma onda de críticas. Você realmente precisa se reinventar e se desenvolver novamente. Então você não pode continuar com a mesma mentalidade de antes. No meu caso, eu costumava dizer, eu gosto de falar, mas quero que todos concordem comigo. Sabe, essa atitude. Ou então, eu quero que todos gostem de mim na festa. Sim, senão eu não vou. Essa atitude provavelmente é comum a todos em algum momento. E eu deixei de lado essa atitude porque percebi que justamente sobre o tema do 11 de setembro, as opiniões divergem muito. Depois de muito refletir, fiquei convencido de que o World Trade Center 7 foi demolido, o que me levou a concluir que o 11 de setembro é uma mentira. E então eu procurei me orientar sempre pelos meus 3 valores: amor, coragem e verdade. Então eu digo, se a verdade agora, se eu sinto que isso é a verdade, não importa se todos veem assim, mas se eu, com a minha consciência e conhecimento, digo que isso é mentira, então a guerra do Afeganistão se baseia em mentira. Então toda uma grande narrativa, na qual muitas pessoas morreram, se baseia em mentira. E então eu decido sair da zona de conforto e falar sobre isso. E então eu realmente fui forçado a praticar a atenção plena, porque eu fui tão difamado e isso também me fez muito mal. E então eu observei como Eckhart Tolle descreve. Com certeza aprendi e li muito sobre Eckhart Tolle. E ele sempre diz, e isso é algo que eu realmente posso confirmar pela minha própria experiência: você tem um corpo, você não é o corpo. Você talvez tenha uma casa, mas você não é sua casa. Você talvez tenha um carro, mas você não é seu carro. Você tem sapatos bonitos, mas você não é seus sapatos. E nesse sentido também, você tem pensamentos, mas você não é seus pensamentos. Você não é seus sentimentos, mas sim a consciência sem forma onde pensamentos e emoções aparecem e desaparecem. E essas coisas eu considero grandes sabedorias. Claro que isso vai muito além da pesquisa histórica normal. Se eu continuar sendo apenas um historiador, então só vou contar tanques, contar mortos e de alguma forma aplicar uma nova organização internacional. Isso acaba me entediando. Eu quero saber, afinal, o que é a consciência informe? O que acontece depois da morte? Todos esses temas me interessam muito. E existe uma área na história que se chama simplesmente História da Cultura. Pode-se perguntar, como surgiu o Islã, como surgiu o cristianismo? Qual é a diferença entre protestantes e católicos? Qual é o núcleo do judaísmo? Ou, já dentro da história da cultura, pode-se entrar nessas estruturas de pensamento e é claro que eu faço isso. Daniele, depois da nossa última conversa, refleti bastante sobre os 3 valores fundamentais da vida: amor, coragem e verdade, que são as raízes e tudo o que surge delas, como humildade, gratidão e religiosidade, são os galhos ou frutos da vida. E a sua mensagem central é: questiona, sinta, viva isso. É um pouco como sua mãe, que de certa forma, antroposofia no final das contas também é vivenciar a religião. E eu acho que quando as pessoas entram nesse espaço, nesse lugar de vivência, elas saem de lá transformadas. Não se trata mais de uma nova opinião ou algo assim, mas sim de dar um passo mais perto de si mesmo, da sua própria verdade. E eu acho que isso é o fascinante, né? Quando a gente observa as pessoas, por exemplo, nas suas salas, com quem eu conversei bastante, dá para sentir um certo alívio depois dessas apresentações, porque elas chegaram um pouco mais perto da própria verdade. E essa é uma mensagem poderosa que você transmite para as pessoas. Você falou com as pessoas que vieram para a palestra aqui em Berlim e teve essa impressão durante o intervalo? Exatamente, essa foi a minha impressão. Você acaba cercado de pessoas com ideias parecidas. Sim, mas você sente, as pessoas acabaram de sair da palestra e você vai perceber se todos ficarem desanimados. Certo. Isso não aconteceu com você de jeito nenhum. Eles ficaram aliviados e felizes por abraçar a vida novamente, sentindo-se mais próximos de si mesmos e percebendo que não queriam estar cercados por puxa-sacos.
Agora eu vou voltar para o meu círculo de conhecidos e com certeza vai ter uma ou outra voz crítica sobre Daniel Ganser, se pode gostar dele, se ele talvez não seja radical demais, mas pelo menos por esse momento você dá para essas pessoas esse sentimento positivo. E isso eu acho é muito, muito poderoso. Sim, e isso também é muito bonito para mim. Talvez eu nem sempre tenha a chance de agradecer a todos por virem, mas gostaria de aproveitar este momento para dizer que agradeço a todas as pessoas que comparecem às minhas palestras. Como são muitas pessoas, não consigo ir até cada uma, mas posso fazer isso aqui no YouTube. É realmente, eu entendo que na verdade é mais como você disse, né? Trata-se de uma experiência, mas de uma vivência em conjunto. Não se trata de, isso eu nunca ouvi dele, que a guerra do Iraque é ilegal. Eu escrevi isso no livro, falei em entrevistas, ou que o World Trade Center 7 foi demolido. Sim, a maioria que acompanha a minha comunicação provavelmente já ouviu isso. Mas a experiência, quando você assiste sozinho na tela do YouTube, no smartphone, não é a mesma coisa que estar em uma sala de palestras. E muitos também me dizem isso, falam que gostaram muito de estar aqui, porque vivenciar esse ambiente é inspirador. Na verdade, isso ajuda a recuperar a própria força. E isso já é, quero dizer, para mim já é uma alegria quando isso dá certo, sabe? O que pode ser mais bonito do que compartilhar resultados de pesquisa e, simultaneamente, ajudar as pessoas a recuperarem sua força? Esse é, na verdade, o meu objetivo. Quero fortalecer o movimento pela paz e considero todos que vêm como parte dele. Alguns me perguntaram como entrar no movimento pela paz. Não é necessário ter ido a várias manifestações. Qual partido escolher? Tanto faz. E se não escolher nenhum, pode vir também? Claro. E precisa ser alemão ou tudo bem se for sírio? Você pode ser sírio, alemão, mulher, qualquer coisa, tudo é família da humanidade. Sua postura é de que conflitos devem ser resolvidos sem violência, o que o torna parte do movimento pela paz. Que bonito. E eu, como pessoa de cor, também fui aceito lá? Não, ninguém. É verdade, nunca ninguém foi rejeitado. É simples, a pessoa deve ter decidido resolver conflitos sem violência. Isso é realmente, esse é um ponto crucial. Agora essas pessoas voltam para casa, para seus conhecidos e tentam imitar um pouco esse mini Ganser, manifestando-se sobre temas explosivos como Rússia e Gaza. Em 99,9% dos casos, isso acaba em uma grande briga. Por que a nossa cultura de debate na Alemanha é tão tóxica e envenenada? Porque nós nos identificamos com o pensamento. Ou seja, isso significa que se você se identifica 100% com seus pensamentos e, por exemplo, diz sim, o envio de armas para a Ucrânia está certo porque a Rússia invadiu e então é preciso ajudar, porque a Ucrânia foi atacada e é como se você estivesse socorrendo alguém ao dar armas para essa pessoa. Essa é uma forma possível de pensar e ela é fechada em si mesma, coerente e lógica. E a outra forma de pensar é dizer que a guerra na Ucrânia surgiu devido à expansão da OTAN para o leste, do golpe em Kiev, em 2014, seguido pela Guerra Civil, ou seja, provocaram os russos por muito tempo. Agora que eles invadiram, não se deve mais fornecer armas, porque isso só vai causar mais mortes. Deve-se buscar muito, muito rapidamente um caminho diplomático e então resolver a situação. Eu pertenço a esse segundo grupo. Mas eu percebo que ambos os grupos têm uma narrativa fechada em si mesmos, e o mesmo aconteceu com o coronavírus. Alguns disseram que era necessário vacinar para estabilizar a sociedade. Outros disseram que não se deveria vacinar, alegando que isso causaria danos. Ou seja, atualmente os dois grandes assuntos são Ucrânia e Corona. Mas também no 11 de setembro, né? Uns dizem sim, nada foi explodido, e outros dizem que foi explodido. E quando uma pessoa se identifica 100% com o próprio pensamento e você critica o pensamento dessa pessoa, ela sente isso como um ataque existencial, porque um ataque existencial é realmente um ataque ao seu ser. Mas se você pensa, sim, eu sou a consciência sem forma, na qual os pensamentos surgem e desaparecem, e você não se identifica com os pensamentos, e alguém critica seu pensamento, ou seu sentimento, ou algo no seu corpo. Então você diz, sim, pode ser, eu já pensei isso, talvez esteja errado, então quais são seus argumentos? Então você lida com isso de forma leve e diz, estou disposto a aprender algo novo se você tiver informações interessantes ou a ter novas experiências e... Isso realmente faria com que essa necessidade tóxica de estar certo e de menosprezar os outros acabasse.
Portanto, não acredite em tudo que você pensa, pois essa é de fato a solução. E a segunda frase que eu sempre passo para todos é de Thich Nhat Hanh, que também foi um grande mestre da comunicação, um monge budista do Vietnã que já faleceu, mas seus livros sempre valem a pena ser lidos, Thich Nhat Hanh. E ele diz que é importante de vez em quando dizer: você está parcialmente certo. Então, mesmo quando estamos em uma situação de confronto, onde o outro vê as coisas de forma totalmente diferente, por exemplo, um é vegetariano e o outro insiste em uma alimentação com carne, e cada um tem seus motivos. Não é como se um dissesse não ter motivos, mas sim, cada um tem vários. E então é conciliador, constrói pontes, quando se diz: você está parcialmente certo. Você ainda pode pensar no fundo, no máximo 1%. Ao dizer você está parcialmente certo, né, você evita a atitude tóxica de querer ter razão e menosprezar o outro. Mas você está certo. No momento, a cultura do debate na Alemanha, como posso dizer, não é exatamente acolhedora. Eu tenho a sensação de que na Alemanha qualquer coisinha já vira motivo para atacar o outro. Você mencionou o 9 de setembro várias vezes agora. Recentemente assisti ao Tucker Carlson e ao Joe Rogan, onde houve um debate totalmente aberto sobre o 11 de setembro e o World Trade Center 7. Alguns senadores americanos têm expressado críticas em relação a isso. Ron Johnson. Na Alemanha, não temos relação com o 11 de setembro, mas adotamos rapidamente teorias da conspiração, enquanto nos Estados Unidos da América abordam o assunto de forma muito mais crítica. É bem assim. Então, alguma coisa parece estar errada aqui na Alemanha. Sabe, é simples, nos Estados Unidos essa cultura de debate livre realmente é vivida. Então, eu fico feliz que existam youtubers como você, como Belesh e como Jasmine Kossubek e alguns outros que simplesmente estão trazendo de volta essa liberdade de expressão. Mas também quero dizer que as emissoras públicas, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland e Zweites Deutsches Fernsehen, perderam essa cultura de debate. Eles assumem a posição do governo. No caso do coronavírus, seria a vacinação é o certo. No caso da Ucrânia, o envio de armas seria o certo. Ou, no caso do 11 de setembro, foi Osama Bin Laden, não houve explosões controladas. Então, essa é a posição do governo e eles empurram isso para o povo e fazem isso todos os dias. Após o 11 de setembro, isso se tornou recorrente, quase como se fosse enfiado nos ouvidos ou olhos das pessoas diariamente. E isso, no fim das contas, é violência comunicativa. Quando você diz às pessoas repetidamente, você tem que pensar assim, e se você pensar diferente, nós vamos zombar de você, vamos te humilhar e ridicularizar. E aí eu digo para todos, não, isso não é necessário. Eu atuo nos países de língua alemã, ou seja, Alemanha, Áustria e Suíça. São 100 milhões de pessoas. Cerca de 80 milhões na Alemanha, 10 milhões na Suíça e 10 milhões na Áustria. E desses 100 milhões, que é o espaço de trabalho em que atuo, eu acho que cerca de 40%, ou seja, 40 milhões, já não participam mais disso. Eles dizem, eu não deixo ninguém me dizer o que fazer. Se eu quiser, assisto à entrevista do Simon. Eu não clico mais no Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland Tagesschau. E se o Süddeutsche Zeitung me disser que precisamos fornecer armas, eu nem leio isso. Que escrevam o que quiserem. E isso significa, na verdade, que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América, esses youtubers influentes como Tucker Carlson e outros, eles têm canais muito grandes com 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de inscritos. É lá que acontecem, na verdade, as conversas relevantes. Então, eu acho que principalmente a conversa entre Kurt Weldon e Tucker Carlson sobre o 11 de setembro mostra, na verdade, o que é impossível no momento aqui no espaço de língua alemã. Sabe que um deputado federal em exercício venha até você, você seria o Tucker Carlson, e agora você pode escolher qualquer um desses políticos, não importa de qual partido, e ele diz para você diante das câmeras, eu acho que o World Trade Center 7 foi demolido, ou eu acho que os Estados Unidos da América explodiram o Nord Stream. Isso seria um assunto para a Alemanha. Você não acha? Ou seja, o clima na Alemanha e também na Suíça e na Áustria, realmente preciso juntar os 3 países, é de que ou se fica em silêncio sobre os grandes temas, ou se começa a gritar uns com os outros. Isso é um pouco extremo. Ou simplesmente não abordamos grandes temas como a explosão do Nord Stream, por exemplo. Isso é o normal. Ou quando falamos sobre isso, não demora muito para começarmos a nos desmerecer.
E aí todo mundo percebe que tem algo errado, e nos Estados Unidos da América, você disse muito bem, é muito mais tolerante. Sempre achamos que os americanos são meio malucos, e eu tenho muitos pontos em que critico principalmente as guerras dos Estados Unidos da América, mas a cultura do debate lá é melhor, é mais ampla, também é mais respeitosa. Nos Estados Unidos da América também há discussões acaloradas, não é tudo perfeito, mas lá os temas são abordados, enquanto aqui são varridos para debaixo do tapete. Há poucos meses recebi o político do AfD, Maximilian Krah, que disse que os políticos alemães temem perder a legitimidade e o controle sobre as narrativas. Porque pode ser que um político alemão famoso se coloque e diga: ok, sobre o corona, nós de certa forma erramos, e aí as outras narrativas sobre Nord Stream, sobre o 11 de setembro, também comecem a ruir. Sim, isso vai acontecer de qualquer jeito. Então, sabe, as narrativas estão desmoronando diante dos nossos olhos. E se você se apega a uma narrativa que está desmoronando, é como se você se agarrasse a uma pedra sem perceber que toda a encosta está desabando. Então, eu entendo que um estrategista pensa no que pode ser dito, no que não pode ser dito e coisas assim. Eu não sou assim, sabe? Eu não preciso ser eleito. Não é que eu não me importe, mas mesmo assim eu tento me comunicar da forma mais honesta possível. Então, eu não escondo nada. E depois em casa, no meu canto, eu penso. Na verdade, eu acho... E então alguma coisa... Não. Eu pesquiso por muito, muito tempo. No 11 de setembro e também na Ucrânia, especialmente sobre o golpe na Ucrânia, isso foi uma declaração importante. Engraçado, há 10 anos eu estava no Babylon, em 2015, justamente na mesma sala de palestras onde falei ontem. E há 10 anos eu disse lá no Babylon que um ano antes, em 2014, em fevereiro, no dia 20 de fevereiro, houve um golpe. E eu disse que foram ucranianos de extrema-direita junto com os americanos, ou seja, com Victoria Nuland e assim por diante. E eu disse que se os americanos pressionarem demais a Ucrânia e tentarem puxar a Ucrânia para a OTAN, isso pode desencadear uma invasão russa. E ela realmente aconteceu. Então, é tudo isso. Eu comento, eu observo, mas não tento defender nenhuma narrativa que eu saiba que está errada. Por exemplo, os políticos alemães têm a narrativa de que não sabemos quem explodiu o Nord Stream, no sentido de, ops. Isso é ridículo, né? Porque com a explosão do Nord Stream, os preços da energia na Alemanha subiram e por isso a indústria foi embora e por isso as pessoas vão perder dinheiro. Mas isso é simplesmente óbvio. Concordo, Daniele. No meu tempo só havia 3 canais de televisão. Havia a emissora pública, com sua distância do Estado, depois havia a Al Jazeera. Meu pai é de origem marroquina, então pelo menos dava para ver a perspectiva árabe. E no fim de semana, quando meus pais estavam dormindo, eu girava um pouco a antena parabólica para a direita para assistir Tutti Frutti e relaxar. Sim, você também conhece Tutti Frutti. Eu assistia também. Nós dois mexíamos na antena ao mesmo tempo, era muito emocionante. Que engraçado saber que você também assistia Tutti Frutti. O que era aquilo? Os italianos que transmitiam, né? Sim, existia e era transmitido pela RTL. Sim, eu sabia que éramos do mesmo tipo. Os caras giram a ir à antena até verem as mulheres. De preferência com o mínimo de roupa possível, inacreditável. Então, não havia mídias alternativas, não tinha YouTube nem comunidade. Na verdade, só existiam esses 3 canais. E quando alguém como você passava por essa máquina de escândalos da televisão pública, que naquela época ainda tinha o controle da narrativa, isso era praticamente uma sentença de morte. Sim. Poucos sobreviveram a isso, e os que sobreviveram ganharam um status de culto. Não quero comparar vocês, mas pelo menos vocês ampliaram um pouco esse espaço de debate. No seu caso, acredito que esse linchamento virtual começou por volta de 2008 ou 2010, correto? Começou mesmo em 2006. Em 2006, Thilo Sarrazin foi quem realmente sobreviveu a isso. Apesar de terem missões distintas, ele foca em seleção, enquanto você possivelmente se concentra mais em responsabilidade própria e reunir pessoas. Mas ele diz o que pensa. Mas no final das contas, ele acabou tornando aquilo que antes era indizível, de certa forma, aceitável, de certa forma. Acho que ele também não se deixa intimidar. Nunca o conheci, mas ele realmente é alguém que diz o que pensa e não se deixa intimidar.
Eu estive com ele aqui há poucos meses e ele é muito direto, ele é realmente um cara, é uma personalidade. E vocês acabaram se tornando, como eu disse, né, essas figuras cult. Por isso, minha pergunta que me ocupou por muito tempo, Daniele, hoje é mais fácil ser incômodo ou você diria que ele é até mais perigoso, porque os meios de poder são muito mais sutis? Não, eu acho que é mais fácil. E eu gostaria de justificar isso historicamente, como sempre. O primeiro televisor chega em 1950, e como você acabou de dizer, né, a gente ainda se levantava, né, tinha só uns 3 canais. No começo não tinha controle remoto, no começo era tudo em preto e branco. Eu também queria assistir futebol, então tinha que girar na antena, porque bem na hora do pênalti decisivo eu fazia curse e a imagem sumia. Ok, e aí foi melhorando aos poucos, mas a partir de 2005 veio o YouTube. E agora, basicamente, de 1950 até 2020, dá para dizer que tivemos 70 anos de televisão. E eu acho que o interesse em assistir televisão simplesmente está caindo. Poucas pessoas ainda fazem isso, de realmente sentar às 8 horas e como se estivessem em volta de uma fogueira, aí vira meio que um ritual. Observo isso na próxima geração, né, nos meus filhos. Eles não assistem televisão de jeito nenhum, não se interessam, nem perguntam se podem, simplesmente. Você pode fazer isso e assistir televisão se quiser, mas eles realmente não entendem por que alguém faria isso. E a minha geração, eu acho, né, assiste de vez em quando, mas talvez a gente prefira assistir uma conversa interessante no YouTube. Então, eu pessoalmente gosto de assistir uma conversa interessante no seu canal, depois vejo o canal do Simos, né, o que ele tem agora, o que está rolando. E você, claro, está no meu algoritmo, então também aparece como sugestão para mim. Tenho 2 opções: ligar a televisão agora ou dar uma olhada rápida no YouTube pelo smartphone para ver qual é o assunto interessante do momento. Eu adoro assistir Jeffrey Sachs e ouvir suas opiniões, assim como de Michael Luders, Gabriele Kronisch-Maltz e o Rick Gerotti. Sempre me interesso pelo que essas pessoas estão pensando e dizendo no momento. E isso significa para mim pessoalmente que eu me senti atraído por essas mídias sociais, como se diz hoje em dia. E agora são apenas 20 anos de YouTube, ou seja, de 2005 até 2025, e só posso dizer, felizmente, isso é mesmo uma coincidência, não planejei nada disso. Minha crítica ao 9/11 foi em 2006. Eu disse que é preciso investigar o colapso do World Trade Center 7. Escrevi isso novamente nos jornais. Na época eu achava que jornal era importante e menosprezava o YouTube. Eu pensava, o que é isso? Quem precisa disso? Não acredite em tudo o que você pensa. E então houve uma enxurrada de críticas nos jornais. E então, a princípio, eu também tive a sensação de que quando você é difamado nos jornais e na televisão, acabou para você. E então foi assim. Um dos pioneiros no mundo de língua alemã é Ken Jebsen, Keivan Sophie Siavash. Ele apareceu com sua câmera e disse: Senhor Ganser, ouvi dizer que o senhor está pesquisando sobre exércitos secretos da OTAN. Isso me interessa. Posso visitá-lo? Eu não me lembro mais em que ano foi isso. Talvez 2010, por aí, talvez 2013, não sei, teria que verificar. Isso já faz bastante tempo. E então ele veio, montou suas câmeras e conversou comigo 1 hora, 2 horas, não lembro mais quanto tempo foi. Conto isso apenas para explicar como tudo mudou. E então, no final da conversa, desci com ele até o estacionamento, até o carro dele, onde ele guardou as câmeras de novo. Aí eu disse: Senhor Jebsen, isso é complicado. Agora o senhor vai ter que revisar todo esse material e depois tirar 5 minutos disso. Porque eu estava acostumado com equipes de televisão vindo ao meu escritório, eles também gravavam por 1 hora, mas só podiam usar 5 minutos para o noticiário. Não é que eles não quisessem transmitir tudo, mas a televisão era organizada assim, né? Precisamos de mais uma opinião de especialista, pega um pouco do depoimento do Ganser, o que não nos interessa, a gente simplesmente corta. E aquilo que achamos interessante, a gente edita e coloca no programa. Assim, eu fui incluído em todas as emissoras. Eu estava lá nos canais normais, SR, FRTL e outros. Eles transmitiram minha declaração, mas sempre só trechos curtos. Então tive minha primeira experiência no YouTube com Ken Jebsen.
Kaivan suficiente, eu acho, hoje. E então eu digo para ele, que pena para você. Agora a gente ficou conversando por 2 horas. Você tem que revisar tudo. Agora, descobrir quais 5 minutos será difícil. Eu estava convencido de que sabia como as coisas funcionavam. E então ele me olha assim e diz, não, Sr. Ganser, eu não vou cortar nada. Eu vou publicar isso na íntegra online. E aí eu disse, como assim, o quê? A conversa inteira de 2 horas, tipo, quem é que vai assistir isso? Para ser sincero, eu realmente acreditava que ninguém iria querer ouvir por tanto tempo. E aí ele disse, claro, tenha um bom dia. E então subi de novo para o meu escritório e pensei, Daniele, você perdeu seu tempo de novo. Que cabeça de vento. Ninguém vai ouvir por tanto tempo. Comunicação não funciona assim, sabe? E com isso também quero dizer, também tenho pensamentos às vezes, que depois olho para trás e penso que esses pensamentos estavam aparentemente errados, porque na época eu realmente achava que tinha entendido tudo e que Ken Jebsen não sabia de nada. E depois, mais tarde, vi os números. Quantas pessoas assistiram a esse vídeo? Esse foi meu primeiro vídeo no YouTube, né, por assim dizer. Ainda não com o meu próprio canal, mas simplesmente uma conversa com o Ken Jebsen. E isso foi muito mais do que as pessoas que me viam na televisão. Ou seja, as interações por e-mail que vieram depois foram extremamente intensas. E então percebi, não, o YouTube é na verdade mais importante do que a televisão. E por isso, se você me perguntar, está melhor hoje? Eu acho que sim, para mim é melhor. Se alguém tem uma posição própria diferente do mainstream, eu posso realmente apresentar isso pelos canais do YouTube. Isso não seria possível na Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, zweites deutsches Fernsehen, SRF, österreichischer Rundfunk. Você sente, Daniele, que as emissoras públicas te atacam menos quando, de repente, surge uma enorme armada de comunidade? Você tem quase 1 milhão de seguidores que te acompanham de várias formas nos mais diversos canais, que eles então te atacam conscientemente menos, porque isso é tipo uma rede de proteção. De repente, a gente sabe que tem proteção por trás. De repente, você tem uma voz contrária? E aí talvez você também tenha um pouco mais de postura, porque aquilo que era indizível, de repente, não precisa mais ser sussurrado, mas pode ser dito abertamente. Acho que uma experiência da minha biografia foi em 2017. Em janeiro de 2017, Donald Trump entrou na Casa Branca. Agora ele entrou na Casa Branca pela segunda vez, em 2025. Mas, na verdade, de 2017 a 2020 foi o primeiro gabinete de Trump. E então, de 2021 a 2024, foi o gabinete de Joe Biden. E agora, a partir de 2025, novamente, é o segundo gabinete de Donald Trump. E no primeiro gabinete de Donald Trump, fui convidado pela televisão suíça SRF. Isso é comparável à Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, aquela televisão que pagamos na Alemanha, o que é um pouco doloroso. Na verdade, acho que parte do dinheiro deveria ir para você e outros youtubers. Porque, olha, o trabalho que vocês fazem é sensacional, é comunicação não violenta, é uma grande variedade de temas, vocês deixam as pessoas falarem. Então eu vou para a SRF. Eu sou convidado, funciona assim. Você recebe uma ligação do editor e ele diz, Sr. Ganser, queremos falar sobre Trump e a mídia, porque Trump disse que a mídia espalha mentiras e isso não nos agrada. Você percebe que o editor estava pessoalmente afetado ao dizer, eu não gosto disso. Que agora o presidente americano diz que nós mentimos, mas nós não mentimos. E sim, então eles me convidaram para o programa Arena e eu fui até lá, mas durante o programa eu fui fortemente difamado. Fortemente difamado. Eles tentaram me incriminar, mostraram o que eu postei e também um e-mail que escrevi para um redator. E quiseram dar a entender Danilo Ganser, o maluco que ainda questiona o 11 de setembro. Havia também um jornalista chamado Chavinsky, que disse, não, suas teorias da conspiração sobre o 11 de setembro são um framing do evento. E o Preuer, que era o apresentador do programa chamado Arena, ele também me difamou e fez várias coisas contra mim, e eu simplesmente percebi que fui convidado aqui para ser destruído. Durante o programa, ficou claro para mim que as coisas aconteceriam daquela forma, então me defendi como pude. E depois disso houve uma verdadeira tempestade de críticas para a televisão. E eu acho que eles não esperavam por isso. Eles não esperavam que as pessoas fossem me defender.
que as pessoas conhecem meus livros, conhecem meu trabalho e dizem: vocês não podem simplesmente acabar com o Daniele assim. Por favor, deixem ele terminar de falar em paz e tratem-no como qualquer pessoa, com dignidade e respeito. Vocês não precisam concordar com a análise dele, mas simplesmente difamar assim não dá. Há um serviço de reclamações na televisão suíça. Essa função se chama Ombudsman, onde as pessoas podem entrar em contato se acharem que o que aconteceu aqui não está certo. Eu bati todos os recordes lá. Chegaram tantas reclamações. E isso já significa que sim, eu tenho uma comunidade e essa comunidade também me defende quando sou atacado em algum lugar. E isso também é legal. Então, eu agradeço a comunidade por me apoiar, porque a gente fica meio abatido, pensa tipo... Sim, a gente simplesmente pensa que isso é simplesmente injusto. Dá pra sentir isso. Por outro lado, há pessoas que te encorajam, dizendo que vão te defender e que já escreveram para a SRF não aceitando a situação. E meus amigos também escreveram, eu já compartilhei e curti, e tenho outros amigos que também viram. E só agora, quando ouvimos que foi tão ruim, é que assistimos porque estávamos esquiando, não pudemos ver, mas agora também escrevemos. E então isso criou uma dinâmica em que a SRF, por outro lado, teve que admitir, nunca tivemos tantas reclamações assim. De repente você pode revidar, enquanto antes de 2010 você simplesmente ficava no canto e tinha que aceitar essa sentença de morte. De fato, nos anos 90 eu não teria chance alguma. Até nos anos 2000 teria sido bem complicado. Daniel, quem será que escreve esse roteiro? Porque sempre temos esse carrossel do medo que dura 1 ou 2 anos. Terror, vírus, russos, inteligência artificial. Agora a gente já caiu de novo um pouco nesse lance de estado profundo, mas parece que lá fora realmente existem atores interessados em reivindicar a realidade para si, de alguma forma. Então, eu acho que se olharmos para os primeiros 25 anos do século XXI, esse seria o primeiro quarto, e no dia 31 de dezembro de 2025 esse quarto realmente termina. Sim, então o primeiro quarto deste século acaba e eu simplesmente digo para mim mesmo que precisamos fazer um balanço desse trimestre. E se nós, como contemporâneos atentos, olharmos, veremos que 3 grandes medos inundaram a população. Pode-se considerar 4 ou 5, mas vou ficar com 3. A primeira foi, a partir de 2001, o medo dos terroristas. E isso foi produzido de forma que, em todas as telas e em todos os canais de rádio, só se falava de terroristas, muçulmanos, Al-Qaeda, Afeganistão, Osama Bin Laden, terroristas, terroristas. Em resumo, tudo opera por meio da espiral de repetição dos frames. Os frames são disparados em sequências curtas e isso acontece todos os dias. As pessoas acordam, ligam o rádio e já começa com notícias sobre terrorismo muçulmano. E uma nova célula foi desmantelada e aqui ainda estão procurando, há suspeitos, não se sabe ao certo. Houve um atentado, provavelmente da Al-Qaeda, Osama Bin Laden ainda não foi capturado. Mas todo dia, sabe, você sempre ouve esse burburinho e pensa que é o maior problema do mundo inteiro. É absolutamente necessário combater o terrorismo muçulmano. Isso é uma propaganda do medo que funciona por um tempo, mas depois de um tempo ela vai enfraquecendo. As pessoas realmente já ouviram isso. E então veio o medo dos vírus. Isso foi realmente em 2020. Atenção, vírus, distanciamento, máscara, lockdown. As crianças não podem mais brincar ou ver os avós, absurdos. Agora, por favor, mantenham distância. Quem não obedecer, como você disse, leva uma bronca. Não é assim de achar diferente e tudo bem. Mas é realmente pesado, né, com broncas e discussões e tudo mais. E isso acontece também porque esse medo dos vírus foi injetado na sociedade. Agora, certamente, há o medo dos russos. Recentemente, uma manchete afirmou que este pode ser nosso último verão em paz. Então, era um historiador, né, um colega de profissão meu, que eu não conheço pessoalmente, mas eu simplesmente acho desonesto assustar as pessoas desse jeito e dizer: esse provavelmente é o último verão, aproveitem, ainda dá para nadar, depois as bombas vão cair, sabe? Desse jeito. E se você perguntar quem escreve o roteiro do medo, eu te digo, são vários. Mas todos têm em comum que perceberam que isso é um instrumento de poder. Então, se você consegue assustar as pessoas, até mesmo se consegue assustar as crianças, isso é poder. O medo é poder. Até que a pessoa a quem você colocou medo percebe o truque e entende. Você está tentando me controlar pelo medo. E aí não funciona mais.
Dizer constantemente, por favor, não revele como isso funciona, porque aí não funciona mais, dá muito trabalho. Então, quando alguém percebe, olha para um texto com um marcador e diz, ok, que medo está sendo incutido aqui, que sentimento surge, vai para o nível meta e diz, aqui está sendo incutido medo dos russos. Pega o próximo texto e diz, também aqui, nesta matéria, está sendo incutido medo... Espera, medo do que está sendo incutido? Ah, de vírus. Você também pode fazer isso com dados de vídeo. Nós, humanos, percebemos isso. Não pensamos assim. O segundo passo é perceber que esses medos se alternam, às vezes com um deles sendo muito forte. O medo do vírus era enorme, mas a partir de 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa, esse medo deveria desaparecer, dando lugar ao medo dos russos. Quero dizer, olá? Então, quem não percebe isso? E isso significa, esse é o meu objetivo também com a palestra deste ano, onde eu realmente mostro com exemplos concretos que o medo é um instrumento de poder, mas que não precisamos ter medo disso, porque assim que sabemos como funciona, é como um lago. Sabe, se você não sabe nadar e está na beira dessa água e alguém te empurra, então é uma questão de vida ou morte para você. Você não tem a técnica. Se você não sabe nadar e está frio e talvez ainda tenha uma correnteza, então acabou para você. Mas se você conhece os mecanismos do medo, então você pode nadar. Então, se alguém te empurrar no lago, você não liga. Apenas nade. Entende? E esse é o meu objetivo, que eu possa mostrar às pessoas. Eu não posso impedir que alguém use essa técnica. A técnica vai ser usada repetidamente, porque ela é naturalmente um instrumento de poder. Mas assim que as pessoas forem treinadas para reconhecer, esse medo está sendo alimentado agora, eu quero participar disso, eu concordo com isso me prejudica se eu seguir junto e assim por diante. Então, começa a enfraquecer. Quando mais pessoas percebem isso, fica difícil. Eu considero a explicação que você deu genial. Li recentemente que o medo é alimentado por longo período. Agora, em 2025, 2026, precisamos entrar em um novo ciclo, porque os 2 anos com a Rússia já passaram de novo. Que o medo é alimentado por tanto tempo até que a ditadura digital chegue. E para isso, eles ainda precisam de mais 3, 4, 5 anos até que isso possa ser implementado tecnicamente. Você acredita nisso? Não, eu não acho que a ditadura digital vai chegar em 3 anos. Mas isso não descarta a possibilidade dela chegar depois? Não permito que uma visão negativa do futuro me guie, pois tudo em que você acredita acaba se realizando. Se você acredita, por exemplo, que está jogando tênis, vamos deixar de lado a ditadura digital. Você está jogando tênis e pensa, com certeza vou jogar a próxima bola na rede. Aí a bola passa pela rede. Você pensa, ok, essa passou, mas tive sorte. Na próxima, com certeza, vou errar. E a próxima eu nem vou alcançar. Se você sempre pensa assim, ou como jogador de futebol, está no ataque e pensa, a próxima bola eu vou tropeçar ou vou chutar para fora. Essa é a mesma atitude de dizer, em 2028 vai ser a ditadura digital. Para nossos filhos, já está decidido, eles crescerão nesse ambiente. Já está. Não, eu não quero isso. Eu não quero uma ditadura digital. Eu digo, com certeza estamos passando por uma revolução digital. Isso nós temos. Mas isso para mim é assim, é como uma faca de cozinha. Uma faca de cozinha é sempre necessária, por exemplo, para cortar tomates e mussarela ao fazer uma salada caprese. Tomates e mussarela. Imagine só, eu te dou um tomate e uma mussarela, mas você não tem uma faca. Como você faz isso? Separar com as mãos seria difícil. Uma faca de cozinha é valiosa quando você vai preparar uma salada. Mas é claro que você também pode cortar o pescoço de alguém com a mesma faca de cozinha. E isso significa que, para mim, a tecnologia em si é neutra. A faca é neutra e precisamos pensar o mesmo sobre as câmeras ou sobre as unidades de armazenamento que usamos agora, ou sobre os drones que podem ser usados para fazer imagens incríveis, mas também podem ser equipados com explosivos, entrar em uma casa e explodi-la. Então, tudo depende do que fazemos com toda essa digitalização e da ideia de uma ditadura, né? Uma ditadura digital global, onde cada pessoa é rastreada e vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda por cima acabar com o dinheiro em espécie e monitorar cada transação e assim por diante.
Eu consigo acompanhar isso de forma analítica e dizer que é uma narrativa coerente. É uma narrativa coerente e fechada em si mesma que naturalmente gera medo. Ninguém diz, ei, ótimo, é isso que eu quero. Ninguém quer isso. Isso é simplesmente puro terror. Mas então eu digo, na minha opinião, como as sociedades funcionam, isso tem a ver com nós queremos isso e o que mais poderíamos fazer com as mídias digitais. Então vejo, por exemplo, nos arquivos vazados do RKI por um denunciante. E então eu comparo. O que foi feito com esses vazamentos do RKI era só um pendrive ou talvez fosse apenas um arquivo em uma nuvem com um código de acesso. Isso também é digitalização. Não é só vigilância, mas também é esclarecimento. Sabe o que eu quero dizer? Como a faca de cozinha. Não dá para ver isso pela faca. É simplesmente um computador que armazena dados, que transmite dados. E quando eu digo YouTube, para mim, uma revolução, de novo, 2005, o primeiro vídeo do YouTube, Me at the Zoo, um dos fundadores aqui com os elefantes, esse foi o primeiro vídeo do YouTube. Eu ri e subestimei completamente, dizendo que aquilo não era nada. E agora, em 2025, temos um balanço completamente distinto. Eu te digo, as conversas interessantes acontecem nos grandes canais do YouTube. Eles vão ganhar poder, os jornais vão morrer, as emissoras de televisão provavelmente não vão acabar, mas se continuarem assim, a situação também não vai ser boa para elas. E isso significa que, quando se fala em digitalização, sim, eu vejo as oportunidades. Eu digo que isso seria uma oportunidade para nós, seres humanos, nos aprimorarmos e aproveitarmos o lado positivo. Eu conheço pessoas que fazem coaching online, onde as pessoas simplesmente entram, participam desse coaching e não precisam viajar toda essa distância, mas funciona porque existe a digitalização. Por isso eu digo, podemos fazer coisas boas com a digitalização, mas também podemos fazer coisas ruins com a digitalização, como acontece com a faca de cozinha. E eu realmente aconselharia a todos a não demonizar nem endeusar a ferramenta, mas simplesmente se esforçar e dizer, vamos fazer algo bom com isso. E eu conheço a discussão sobre a ditadura digital. Eu conheço, acho importante, devemos falar sobre isso, mas eu sou contra previsões do tipo, isso já está decidido. Está decidido, não precisamos mais falar disso. Nada está decidido. Nem mesmo quanto tempo vamos viver está decidido. O que é que está decidido então? Você pode me dizer quanto tempo você vai viver? Nada está decidido? Isso depende de 1000 fatores e cada dia é novo. Nós acordamos e temos influência nas 1000 interações que existem. Muito forte o que você disse, Daniela. Ontem eu li que James David Vance chamou a Alemanha de tirania porque a AfD foi rotulada como comprovadamente de extrema-direita por algum motivo. Como você interpreta esse desenvolvimento? Estamos vivendo em uma espécie de pseudo-democracia? Eu acho que sim. Eu sempre gosto de vir para a Alemanha. Moro na Suíça, mas gosto de visitar a Alemanha. Eu não quero ofender ninguém aqui, nem os políticos, nem a mídia. Mas está bem longe de Immanuel Kant, se me permitem dizer assim. Immanuel Kant, um filósofo alemão, realmente disse que o melhor argumento deve prevalecer. E vocês realmente têm aqui também Schopenhauer, Schiller, Goethe. Ou seja, a Alemanha não é um país qualquer no mundo, sabe? É um país com grandes mestres da sabedoria, com pensadores perspicazes. Eckhart Tolle é alemão, na minha opinião, é um dos principais mestres da sabedoria atualmente. A Alemanha ela é quase comparável à Índia nisso. A Índia também é um país onde muita sabedoria espiritual sempre surge. E isso é reverenciado, cultivado e assim por diante. Na Alemanha é mais essa clareza analítica, onde se diz, vamos analisar isso com atenção. E a língua alemã também é muito adequada para expressar essas coisas de forma clara. O que significa decepcionado é, bem, você passa por uma ilusão, a ilusão cai por terra e então você fica decepcionado. A língua também é muito poderosa. E se você perguntar agora sim, a Alemanha é uma tirania?
Eu acho isso desconfortável quando eu faço uma palestra. Eu queria fazer uma palestra em Dortmund, no Westfalenhalle. E então o prefeito Westphal, do Partido Social Democrata, disse: Ganser não pode falar aqui porque ele é um teórico da conspiração. E então você vai na Wikipédia e o artigo da Wikipédia sobre mim está totalmente manipulado e contaminado. Em outras palavras, aquilo não tem relação com a verdade. É apenas uma seleção e um enquadramento negativos. E as pessoas que fazem isso nem aparecem com seus nomes reais. E eu também acho isso muito traiçoeiro, quando você difama os outros sem se identificar. Ok, e aí os eventos são cancelados e assim por diante. E isso já é, então, quando o juiz de direito Vane diz tirania, talvez eu não usasse uma palavra tão extrema, mas existe um problema sério. Eu acho que a formulação de Michael Andrick, que escreve para o Berliner Zeitung, é muito, muito precisa. Ele diz na prisão moral e ele diz, na verdade, que é uma mania de querer estar certo. Os verdes dizem, nós estamos certos, é assim que é. A AfD diz, nós estamos certos, é assim que é. Os vacinados e os não vacinados afirmam, cada um do seu lado, que estão certos em suas posições. Então a União Democrata Cristã afirma, é assim que deve ser? Então eu não sei exatamente o que é, mas uma possível análise, não uma possível, é que a Alemanha ela é muito forte no pensamento. Realmente, esses grandes pensadores todos apareceram aqui. A Itália também tem grandes pensadores como Michelangelo e Leonardo da Vinci, que foram artistas e pensadores. Não é como se nada tivesse acontecido em outros lugares além da Alemanha. Voltaire é francês e tal, e David Hume, os ingleses, os escoceses. Mas mesmo assim, a Alemanha tem uma força de pensamento muito forte na história da cultura, que eu admiro de verdade. E esse pensamento chega a um ponto em que, na minha opinião, ele meio que se enreda. Sabe, quando você só se identifica com os pensamentos e os diferentes pensamentos colidem uns com os outros, então, na verdade, todo dia, em todo lugar, sobre todos os assuntos, há discussão. Sabe, quero dizer, se você olhar de forma analítica, você diz, o espaço de língua alemã, principalmente os alemães, os suíços e austríacos são um pouco menos, mas principalmente os alemães têm muito essa convicção de que a minha posição está certa. E por que isso acontece? E aí eu me apoio muito em Eckhart Tolle, que também é alemão e que analisou isso muito bem. E também em Michael Andrick, um bom filósofo também alemão. As soluções e os problemas podem ser encontrados na Alemanha, as respostas estão aqui mesmo. E eles simplesmente dizem sim, quando uma pessoa se identifica 100% com o pensamento, então, na terminologia de Michael Andrick, ela está na prisão moral. Ele se acha melhor porque ele já tem os pensamentos certos. E todos os outros são idiotas que deveriam adotar esses pensamentos agora mesmo. E Eckhart Tolle formula assim, ele não usa o termo prisão moral, mas diz que se você se identifica 100% com seus pensamentos, então ali, e aí está de novo a linguagem, identifica-se, então essa é a sua identidade. E então você vai defendê-la. Você acredita que sua identidade está sendo desafiada quando alguém questiona suas crenças, como enviar armas para a Ucrânia ou se alimentar de forma vegana. Em vez de analisar racionalmente, você vê isso como um ataque pessoal. Se você diz isso para um vegano, não é como se ele dissesse, sim, você pode ver dessa forma, mas se isso faz parte da identidade dele, ele vai resistir fortemente a isso. E a solução seria realmente não se identificar mais com o pensamento, mas sim dizer, eu penso isso, eu penso aquilo. Também há o exercício do gato em que você diz, fico de tocaia como o gato diante do buraco do rato e observo o que pensarei a seguir. Então você assume a postura de observador. E isso vai acalmar todo o discurso novamente. Porque aí você está aberto de novo. E então eu digo, Simo, o que você realmente pensa sobre isso? E nem sei se meus pensamentos estão certos. E aí você entra de novo numa fase mais relaxada, porque isso vai cansar muito as pessoas, essas brigas o tempo todo. Concordo plenamente, mas com a AfD já tentaram de tudo. Barreiras, comparações com nazistas, indignação constante, nada adiantou. Sinceramente, se essa radicalização na Alemanha continuar assim, sinto que a AfD logo estará com 45%. Não é uma estratégia perigosa excluir tanto assim o outro lado?
Será que estamos em um estágio final onde as coisas precisam piorar antes de melhorar? Bom, eu realmente acho que não é muito inteligente ficar sempre reclamando de alguém. Isso não acontece só com a AfD, acontece também com Donald Trump. Essas acabam se tornando simplesmente as marcas mais conhecidas. E eu conheço isso da pesquisa em comunicação. Eu gostava e ainda gosto de assistir ao Tour de France, uma corrida de ciclismo. E uma vez houve essa discussão sobre doping, sabe? Se os ciclistas estavam se dopando e se tudo era manipulado. E aí um grupo estava usando uma camiseta com o nome Festina, que é uma marca de relógio, eu acho, né? E então, devido ao doping, os ciclistas sentaram no chão e perguntaram ao especialista em comunicação da Festina: isso não é uma catástrofe? Vocês investem dinheiro e agora os ciclistas estão sentados no chão, todos falam sobre isso, não estão pedalando, as bicicletas estão encostadas nas árvores, é quase uma greve e só se fala de doping, a corrida nem está acontecendo. E aí ele disse: veja, as regras da comunicação são assim. O que mais gostamos é quando nossa marca é mencionada em um contexto positivo e emocional. Ou seja, o ciclista da Festina cruza a linha de chegada, levanta os braços, dá para ler bem a camiseta, ou é como se Roger Federer ganhasse Wimbledon no tênis e depois colocasse um Rolex e dissesse: se vocês também querem ganhar o Wimbledon, o primeiro passo seria comprar um Rolex. Isso é emoção positiva associada a um produto. E então ele diz: o segundo passo é quando falam sobre a gente, mas de forma negativa. São sempre imagens dos motoristas e todos ficam irritados. E não se diz que a Festina é de alguma forma de extrema direita, isso realmente não se fala, mas sempre é mencionado. E aquilo que é mencionado pode ser Donald Trump, AfD ou FPÖ na Áustria, isso simplesmente recebe atenção. E ele diz que isso é o segundo melhor, ou seja, repetição, mas em um contexto emocional negativo. E o pior de tudo é não ser mencionado. Aí você simplesmente não existe em lugar nenhum. E então isso significa, com esse enquadramento que temos, que eu acredito que se na Alemanha você tenta insultar um grupo repetidamente, esse grupo acaba ficando mais conhecido. Isso vale, na verdade, para todos os países. Eu acho a análise que você acabou de fazer, né, essa analogia, muito boa, e acho que os dois exemplos com Donald Trump e o AfD mostram isso quase com perfeição. E do outro lado, quase eu consigo entender por que um monstro desses é criado, porque no fim das contas não se tem os mesmos instrumentos à disposição que talvez tenham esse mesmo impacto, como por exemplo o Donald Trump. Também aquela foto encenada onde ele disse em uma entrevista que poderia se imaginar sendo o próximo Papa. E aí, essa foto encenada feita por inteligência artificial eu achei genial. Eu acho o ser humano Donald Trump fascinante, de certa forma. Não vou falar sobre o que os políticos fizeram nos últimos 500 anos, mas atualmente ele é uma personalidade. É assim que eu o percebo, porque ele não passou por essas estruturas políticas clássicas e controladas. Ele possui seu próprio eleitorado e comunidade. É um novato, né? E ele chega com uma postura totalmente diferente de um típico soldado de partido comum que aprendeu a se adaptar de forma padronizada, mas teve que sacrificar sua personalidade pela visibilidade e, na verdade, não sobrou quase nada dessa pessoa. Se você olhar, por exemplo, para um Olaf Scholz, com todo respeito, mas ele é um cara bem sem graça, na verdade, ele não é comparável a um Donald Trump ou a alguém que entrou de fora desse jeito. E agora surgiu esse termo, a Riviera do Oriente Médio. Eu entendo que o Oriente Médio é uma região muito volátil e complexa de compreender. E aí eu tive aqui o Maximilian Krah sentado e o lobby de Israel, todos os políticos são super cautelosos com o que dizem, tudo muito politicamente correto e tentando ao máximo não causar nenhum atrito. Mas ele disse uma frase que não saiu da minha cabeça, ele disse assim: Simo, se agora reconstruíssemos Gaza com 500 bilhões e em 5 anos estourasse outra guerra, e você pode ter certeza de que vai estourar outra guerra, então não podemos simplesmente mandar as mesmas pessoas para lá ou simplesmente deixar as mesmas pessoas lá. Ao invés disso, precisamos pensar em algum projeto sustentável, algo que faça Gaza ser diferente do que era antes. A afirmação é bastante cínica, mas de certo modo também não está errada, concorda? Então, o que se deve fazer com Gaza, a primeira coisa é parar de bombardear. Isso é o primeiro passo. E então, o segundo passo, claro, é que deve haver uma intervenção no sentido de reconstruir o local. Não se pode simplesmente permitir que as pessoas vivam dessa maneira. Não há hospitais, não há supermercados, não há moradias seguras.
Ainda há explosivos não detonados, ou seja, material militar que não explodiu. E como comunidade global, como família humana, não podemos simplesmente ignorar uma parte assim. Sabe, ontem eu estava aqui em Berlim, num táxi. Eu estava indo para uma entrevista e então eu sempre pergunto ao taxista: de onde você é? Eu sempre pergunto isso. Aí ele disse: eu sou palestino, nascido no Líbano. Eu disse que estava difícil em Gaza e ele respondeu que era uma catástrofe. Você conversa no carro. E aí eu falei: mas aqui na Alemanha quase não dá para falar sobre isso. Aqui é sempre assim, não se pode criticar o governo israelense. E aí ele disse: aqui não tem mais liberdade, não se pode mais dar opinião. Antigamente dava, agora não dá mais. Ele ficou realmente triste. E aí eu disse para ele: mas talvez alguém ajude vocês, como os iranianos, egípcios, sírios ou turcos. Ele disse que ninguém iria ajudá-los. Ninguém vai nos ajudar. Então eu disse: sim, isso só tem acontecido nos últimos 2 anos. Só quero a opinião dele. Não sabe que já pesquiso sobre o assunto há tempos? Só estou perguntando. Ele disse que sempre foi assim, desde 1948, ninguém os ajuda e as coisas só pioram. E eu, pessoalmente, não acredito que Trump vá se opor a Netanyahu. Eu simplesmente não vejo isso acontecendo. E, na minha opinião, Netanyahu também não tem em mente essa solução de 2 estados. Na verdade, ele quer expulsar os palestinos. Essa é a minha impressão. Eu não sei qual é o plano final dele, mas eu sou a favor da solução de 2 estados, assim como Jeffrey Sachs. Muitos dizem que isso é ilusório. Como um Estado poderia surgir a partir da faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental? Sim, isso não é impossível. O primeiro passo seria dizer: a Palestina será o 194º membro da Organização das Nações Unidas, ou seja, neste momento existem 193 países no mundo. A Palestina seria realmente reconhecida como um país de pleno direito. E isso requer permissão dos Estados Unidos da América. Isso foi tentado durante o governo Biden e então o presidente Biden, na época, vetou. Apenas 5 potências têm direito a veto no Conselho de Segurança: Estados Unidos, Reino Unido, França, os 3 países da OTAN, além da China e da Rússia. Portanto, os Estados Unidos da América podem vetar. E ainda está pendente devido à resistência dos Estados Unidos. Mas você acabou de dizer, talvez Trump traga novos ares. Em certas regiões, como na Ucrânia, presencio isso. Infelizmente, no Oriente Médio não vejo isso. Gosto de ser surpreendido. Mas esse seria o caminho para a paz que eu vejo: o reconhecimento da Palestina como Estado independente pela comunidade internacional. E que então países ricos como a Arábia Saudita e o Catar, que são muito ricos, possam realmente dizer: aqui vamos ajudar nossos irmãos, vamos colocar as coisas em ordem novamente. E então teremos uma nova situação. A faixa de Gaza não é mais o maior campo de prisioneiros a céu aberto do mundo como era antes. Isso é um fato. Eles não podiam simplesmente sair ao aeroporto de Gaza e então dizer: vamos agora para a Tailândia de férias? Impossível. Era simples, né? Tudo fechado, as pessoas não entendiam. E havia cercas de arame e se você chegasse muito perto das cercas, era baleado. É importante esclarecer: Gaza não era um país livre, mas um território ocupado desde 1967. E eu também sei que os israelenses, é claro, são traumatizados pelo Holocausto, que eles são traumatizados porque há relativamente poucos judeus no mundo todo. Ou seja, eu também vejo a dor deles, mas eu também vejo a dor dos palestinos. E no final das contas, eu vejo aqui 2 grupos traumatizados. Então, todo mundo tem realmente um irmão, um filho, um amigo, um avô, que de fato, não só teoricamente, mas de fato sofreu violência, seja tortura ou morte. Isso não é algo abstrato, mas está profundamente enraizado na sociedade. E eu posso imaginar que isso continua indefinidamente, que grupos traumatizados pela segunda vez continuam se traumatizando, né? O que sempre é possível, isso é possível. Mas mesmo aqui não é necessário. Isso é muito importante.
Então, todos os terapeutas que, por exemplo, também intervêm em um relacionamento a dois, onde pessoas traumatizadas acabam traumatizando umas às outras, dizem que existem maneiras de quebrar esse ciclo. Para mim, o primeiro passo deve ser a solução de 2 estados, embora atualmente isso esteja muito distante. Todos a quem eu digo isso respondem, tá, mas existe uma avaliação mais realista? Mas eu digo, não vejo outra possibilidade. A outra possibilidade seria realmente expulsar todos os palestinos. Mas isso não será uma base para a paz. A palavra trauma se encaixa perfeitamente nesse contexto. Recentemente li um artigo de Gabor Maté, que também é sobrevivente do Holocausto, também é um cientista israelense, e que no final das contas também falou sobre 2 traumatizados. Eu entendo completamente a narrativa moldada pela OTAN sobre Gaza, de que ela é naturalmente unificada. Mas, por outro lado, eu estive recentemente no Marrocos e tive a sensação, conversando com alguns locais, que eles pensam: por que deveríamos nos envolver nesse conflito? Nós vamos sediar a Copa do Mundo em breve. Cada país tem sua própria agenda, de certa forma. A Arábia Saudita também sediará uma Copa do Mundo, mas não se envolve ativamente no conflito. Eu atribuiria uma culpa muito maior aos Estados Árabes por não ajudarem seus irmãos e irmãs do que aos países da OTAN. Sim, eu também acho. Claro, os países da OTAN, principalmente os Estados Unidos, armam Israel. Trump manda armas para Netanyahu e a Alemanha também está na linha de frente fornecendo armas para Israel, o que eu considero totalmente errado. E eu acho que a Alemanha deveria parar de fornecer armas para Israel enquanto não houver paz em Gaza. Isso é o mais louco, que aqui simplesmente dizem que sobre isso a gente nem quer falar. Isso é totalmente um tabu na Alemanha. Guerra em Gaza. Michael Luders é um dos que fala sobre isso com coragem e inteligência. Vale a pena procurar por ele no YouTube. E também Karin Leukefeld é uma boa jornalista. A gente sempre precisa ter pelo menos 1 ou 2 nomes para saber como pode se aprofundar em um tema. Isso significa que eles existem, os analistas honestos e inteligentes, na minha opinião. E também existem realmente analistas judeus excepcionais que estão, por exemplo, na diáspora, nos Estados Unidos, ou seja, judeus americanos, que analisam tudo com muita precisão. Por um lado, eles são pessoalmente afetados, é claro, porque sob o Netanyahu, tudo está ficando, eu diria, cada vez mais perigoso. Os confrontos estão aumentando e eles dizem que precisamos de uma comparação de narrativas. E uma comparação de narrativas significa que um grupo conta sua história. Então, os palestinos devem contar sua história, como foi do ponto de vista deles, e depois os israelenses devem contar sua história, como foi do ponto de vista deles. E quando Theodor Herzl disse que precisávamos de um Estado próprio para os judeus, isso foi no final do século XIX em Basileia, que é a cidade na Suíça, onde eu também fiz meus estudos escolares, onde cursei a universidade. Eu também já me aprofundei na história do sionismo. A ideia de Herzl era simples. Nós somos perseguidos em todos os lugares. Vamos fundar um Estado próprio. E então, do ponto de vista deles, os judeus podem, através de Ben-Gurion e todos os conhecidos, inclusive Arafat, seu encontro com rabinos, aí os palestinos e os israelenses podem comparar suas histórias. E Simo, eu te digo, no final é como comparar histórias em um relacionamento que talvez esteja terminando, e aí você pergunta para a mulher, por que exatamente acabou? Ela vai te dar uma história coerente, e aí você diz, muito obrigado. E ela também não vai mentir, sabe? Essa é essa história dela. É assim que ela vê e é assim que ela sente. Foi o que ela mesma viveu. E então você vai até o homem e pergunta, o que exatamente aconteceu aqui? Você pode me explicar por que isso está se desfazendo? E ele vai te contar uma história, essa é a história dele. E então você vai pegar as 2 folhas e elas definitivamente têm uma interseção. Portanto, há uma interseção entre israelenses e palestinos. É nesse cruzamento de histórias que se confirma. Sim, isso de fato ocorreu. Mas então você terá uma parte em que um diz, eu não vejo assim, não acho que isso tenha acontecido. Ou se aconteceu, eu nem percebi, não achei que fosse relevante o suficiente para entrar na história.
De fato, aconteceu, mas o homem vai ser assim. Eu conheço principalmente os homens. Os homens diriam: eu sei que aconteceu alguma coisa, de algum jeito você ficou chateada, mas eu nem lembro mais o que eu disse. Isso já faz muito tempo. E para a mulher, isso retorna com força. Ela reentra na história. Naquela época, isso e aquilo aconteceu. E, na minha opinião, isso é exatamente o mesmo entre israelenses e palestinos. E isso pode ser feito. Há realmente pesquisadores excelentes trabalhando nesse tema, comparação de histórias. E isso seria necessário. Solução de 2 estados, comparação de histórias e discurso. Discurso. No fim, esse é o único caminho. Acho isso realmente incrível. Então, em uma terapia de casal, isso também é usado, pois você é confrontado com a história do outro e só assim você desenvolve empatia. A gente costuma estar tão encaixotado e tão ocupado consigo mesmo que filtros, todo mundo tem filtros. Cada um tem um filtro diferente e só assim é que a gente consegue, de certa forma, entender o outro. No final, nem é preciso ficar junto, isso não é necessário, mas não devemos nos matar. Sabe, esse é o ponto. Eu nem estou dizendo que comparar as histórias sempre faz com que os casais voltem e fiquem juntos até o fim da vida. Não é assim. Também será assim. Os palestinos falam árabe, têm fé muçulmana, sua cultura, sua comida, suas músicas, suas memórias, seus túmulos, tudo isso. A maioria dos israelenses são judeus, mas não a totalidade, né? É importante ressaltar. Eles falam hebraico, têm a fé judaica, têm sua cultura, têm suas músicas, têm seus túmulos, têm seus rituais. Isso é muito bom. É assim que deve ser. Não queremos um mundo onde tudo seja igual, mas sim culturas que sejam por si só fortes. Culturas bonitas e maravilhosas. Mas quando a parte que está traumatizada encontra a outra parte que também está traumatizada, então temos tortura. E nós temos tortura. As pessoas dizem que não existe tortura. Se você olhar bem, existe tortura. Nós temos assassinato de crianças. Não existe, existe sim. Mas o que é isso? Não é o judeu nem o muçulmano. E isso também não é a Palestina ou Israel, no sentido de que tudo isso tenha que acabar. Mas são elementos traumatizados que também existiram no Camboja sob Pol Pot, que existiram na União Soviética sob Stalin, que existiram na Alemanha sob Hitler, que existiram no Chile sob Pinochet, que existiram na Nicarágua sob a ditadura de Somoza. Sabe, toda a sociedade, eu diria assim, dentro da família humana pode desenvolver traumas. E quando esses traumas se encontram, acontece um banho de sangue. Muito bom, Daniele. Como eu disse, eu poderia conversar com você por horas. Você diz, confia em si mesmo, né? E vivemos em um mundo de gatilhos, medo, narrativas e sanções sociais. Nos dê um exemplo concreto. Qual é o primeiro passo que se pode dar para confiar em si mesmo? Eu simplesmente lembraria a todos que existe dentro de cada um núcleo inviolável que é maravilhoso. E então eles dirão: que núcleo inviolável é esse? Olharão para o próprio corpo e sempre encontrarão algo que não gostam. Não é isso que eu quero dizer. O núcleo inviolável é invisível, pode ignorar o corpo. Aí vão dizer: sim, mas agora estou olhando para meus pensamentos. Eles estão agitados, ou meus sentimentos estão meio confusos, estou com dor, alguém da família que eu amava muito morreu, que núcleo inviolável, me deixa em paz. Eu digo sim, os pensamentos e sentimentos podem estar agitados, e está tudo bem. Não é assim tipo, isso não pode acontecer. É assim que a vida é. Olá, chove, o sol brilha, é inverno, é verão. As mudanças e marés fazem parte da vida. A alegria, a tristeza, é preciso a polaridade, realmente precisa da polaridade para que o sentimento seja intenso. Mas esse núcleo inviolável todo mundo tem. Mesmo para os descrentes, lembro que existe uma consciência sem forma que habita em todos nós. Isso também não precisa aprender nada. Não é bem esse sentimento de que eu preciso fazer mais esse curso, mais aquele curso, até que eu seja alguma coisa. Não, você já é agora. Sim, você já é agora. É maravilhoso como você é nesse nível mais elevado. E esse é realmente um desejo que eu tenho de lembrar a todos que existe esse núcleo essencial maravilhoso em cada um. Eles dizem, mas até naquele ali ele é um assassino. E eu respondo, sim, nele também. É simples, né? Se ele matou, ele não estava muito consciente.
Talvez ele estivesse cheio de drogas, talvez estivesse ferido e, por acaso, ainda tinha uma arma. Sim, tire as drogas, tire o ferimento, tire a arma e veja só. Isso quer dizer, isso é algo positivo que eu realmente vejo em todas as pessoas. É por isso que eu amo as pessoas. Eu também amo a Terra. É muito bom estar aqui. E a partir daí, eu realmente aconselharia todo mundo a praticar o amor próprio, a se amar, esse núcleo mais profundo e sagrado que todos nós temos dentro de nós, e não ficar preso a esse ou aquele erro que todos nós já cometemos, porque você pode pensar nisso para sempre. Todos já fizeram isso de algum modo, é normal. Eu também já magoei pessoas. E aí você pode se culpar por isso ou algo assim, mas é isso que eu sinto no fundo do meu coração e é isso que eu quero lembrar as pessoas também. E então, aí está no segurança. Ela não está nos meios de comunicação, nem nos jornais, e também não quando você compra uma casa ou quando o corpo está super bem treinado. Isso tudo é bacana, mas a verdadeira segurança você nunca achará nesses lugares. Sua afirmação é realmente muito forte, Daniele. A chance de Daniele estar sentado na minha frente agora, segundo li recentemente, é de 1 em 400 milhões. Seu pai pode ter feito um sermão resultando em um nome como Daniele, Pedro ou qualquer outro. Ou seja, você já tem essa missão divina dentro de você. E isso é a vida. Um sopro se considerarmos toda a história da humanidade. Então, o que você está esperando para se aceitar como é, enfrentar seu medo, resolver tudo isso e ser a versão que sempre deveria ter sido desde o começo? Seu canal também representa isso. Sabe, no final das contas, as pessoas acabam encontrando a própria força. E esse é o sentido. Todo o resto não faz sentido. E eu diria que as técnicas já são conhecidas. Então, a gente sabe como aplicar as técnicas do medo, mas também sabe, na verdade, como aplicar as técnicas da força. E a técnica da força é, por um lado, perceber que existe um núcleo muito bom dentro de mim. Isso é algo que você pode dizer para si mesmo. Se você não acredita, tem que escrever isso e ler todos os dias, porque a mídia também trabalha com repetição. Se você escrever isso, há um núcleo maravilhoso dentro de mim que permanece intacto. O que quer que tenha acontecido, sim, isso acontece, isso acontece, isso acontece, sim, está tudo bem. Você pode morar na faixa de Gaza. O núcleo mais interno está intacto. E então está ciente disso. E a segunda técnica para nós, claro, é realmente que precisamos controlar um pouco o nosso tempo de tela. Eu também recomendaria fazer um jejum de mídia periodicamente, ficando de 12 a 24 horas sem smartphone e laptop. E então ver o que acontece. Muitos têm muita dificuldade em passar esse tempo consigo mesmos. Então eu diria para, nesse tempo sem smartphone, encontrar um amigo. Isso também é um grande presente que você pode dar a alguém. Nós nos encontramos sem smartphone, porque esses encontros de oi, como vai, Kurt? Só preciso mandar uma mensagem rapidinho? Sim. E você me disse que seu filho está doente? Desculpa, tenho um telefone. Sim, já vou para o próximo. Oi, gente, então não é nada, certo? Um encontro de verdade é sem smartphone ou com ele no modo avião. Isso significa simplesmente que agora vou ficar 5 horas no modo avião, vamos passear pelo parque. Trata-se de um encontro presencial de retorno aos encontros analógicos. E, ultimamente, o que eu também faço sempre é ir para a natureza. Então, eu realmente vou para a natureza, eu caminho pela floresta, eu caminho com minha esposa muitas vezes pela floresta, porque a natureza e o movimento ajudam a dissipar esse medo. Portanto, o simples movimento, seja andando de bicicleta, indo à academia ou se exercitando, realmente ajuda a eliminar todos esses blocos de medo. Você sua isso para fora e trabalha isso para fora. E então isso vai embora. Mas se você só fica sentado na frente da televisão, não se mexe e deixa o medo entrar um atrás do outro, isso não faz bem pra gente. Você não é preguiçoso. Você é muito claro nos seus pensamentos, mas não é um vendedor de feira. Você não está em nenhuma missão política. Você não defende nenhum partido ou algo do tipo. Também não sou filiado a partido algum. Ótimo. Você tem a coragem de pensar por conta própria. Acredito que esse seja o motivo de você ser um farol para tantas pessoas. Não porque você tenha a verdade absoluta ou porque esteja certo, mas porque você defende o direito de ter seu próprio ponto de vista. E talvez isso seja a única coisa que ainda é revolucionária hoje em dia. Devolver às pessoas o que lhes foi tirado, que é a confiança em si mesmas. Você se expressou muito bem, não tenho nada a acrescentar.
É realmente esse o meu desejo, que as pessoas sejam fortalecidas através das minhas palestras, das conversas e dos livros. Eu tenho esses três. Eu tenho palestras, conversas e livros. E eu uso de vez em quando no recurso da decepção. Eu digo, olhem, a guerra do Iraque, armas biológicas, químicas e nucleares, isso foi uma mentira. Através da mentira surgiu o medo. Com base no medo, mataram, aqui milhões foram ganhos, aqui milhões morreram. Então, eu posso explicar como isso funciona, mas é a mesma coisa nas menores grupos sociológicos, é a mesma coisa. E assim que nós, como família humana, reconhecermos essas estruturas, não nos identificarmos mais com os pensamentos, observarmos os sentimentos, podemos realmente dar um passo de consciência. Acredito que você contribui para isso e é por isso que vim com prazer a Berlim para conversar com você hoje. Muito, muito obrigado, Daniele. Foi um prazer. Desejo tudo de bom e um bom voo de volta para Basel. Obrigado, igualmente. Obrigado por ter tirado um tempo para isso. Obrigado. Foi muito legal. Isso é ótimo. Você capta e entende os temas com profundidade, amplitude e repetição. A segunda conversa foi bem mais fácil para mim do que a primeira. Sim, para mim também. Então eu não te conhecia antes. Eu te conhecia das manchetes negativas e tinha uma história anterior com isso. Preconceito agora. Com esse videomaker, quando ele desistiu, fiquei muito estressado. Muita gente falou, tipo, se você fizer isso com ele, seu canal vai virar um canal de teoria da conspiração e tal. E aí ficou muita coisa acumulada na minha cabeça. Isso é verdade agora? Fiquei pensando como ele é pessoalmente, mas enrolaria pra responder. A gente ouve tanta coisa desse círculo pseudo-conhecido. E então, tudo pensamentos. E agora, na segunda vez, eu já sabia conseguir entender tudo isso muito, muito melhor. E isso me deixou internamente muito mais relaxado. Eu também sabia que veria o Simon, o que é diferente para mim. Até falei para a Bea que ainda o encontraria. Retorno só domingo à noite, não compareço mais a eventos televisivos. Primeiro, eu não sou mais convidado. Segundo, eu também não quero mais ir lá. Sério, o nível das discussões é subterrâneo. Por que deveríamos desperdiçar nosso tempo lá? Aqui, nós nos encontramos no mesmo nível, filmamos isso, mixamos e pronto, voilá. Isso é o novo. É assim que fazemos agora. Sim, certo. Por que voltar ao antigo? Não estou afim. Com certeza. Mande um grande abraço para sua esposa Bea. Bia, na última entrevista, a sessão de comentários explodiu. Eu diria que 95% foi a Bea. Que mulher incrível ele tem. É uma bênção ele ter alguém tão apoiador ao seu lado. Acho que essa história de você dormir debaixo da ponte e dizer, tudo bem, isso ressoou com tantas pessoas. Se ela tivesse falado de outro jeito, eu não teria dito nada. Não foi realmente... Isso foi em 2006, quando me tornei pai pela primeira vez. Naquela época, eu sentia ainda mais forte que precisava sustentar a família, isso era o mais importante. E se ela tivesse apenas dito, ei, para com esse negócio de 11 de setembro, você vai perder o emprego, precisa garantir que ele cresça em paz, você pode investigar isso depois, eu teria dito, você está certa. Mas também não teria sido bom para mim assim, eu sempre teria sentido que, poxa, agora eu adoro ser pai, mas na verdade parece uma camisa de força, eu teria sentido isso, mas ela nunca fez isso, ela sempre disse, você pode ser pai, mas dê o seu máximo. Que bonito. E eu fiquei tipo, ok, eu curto isso. Porque é isso que todo mundo deseja, ter alguém ao seu lado que esteja com você justamente nesses momentos difíceis. Exato, e eu não era bem sucedido nem famoso naquela época. Então, ela realmente apostou em mim quando, naquela época, ela simplesmente me amava, mas ela não sabia como tudo isso funcionava. Se ela dissesse agora para ir lá e fazer, ela já saberia, pois eu faço isso há 20 anos e funciona. Mas naquela época não estava nada claro. Então, se você estiver assistindo, mal posso esperar para ir a Basel e te dar um abraço bem apertado. Ela é incrível, ela é incrível.